Mensagem recebida pelo profeta Papa Pedro II, dia 4/4/1995. Sou a luz que está pronta e acesa para iluminar toda a terra. A luz que te ilumina faz crescer o meu amor dentro de ti, meu filho, e as palavras que saem de mim, para que tu as escrevas, são puras e verdadeiras. Eu as faço brotar no teu coração. O caminho que te leva na minha direção tem uma finalidade, o céu. E a porta por onde irás passar está aberta há muito tempo para ti. Na morada que eu reservei para ti e tua família, não falta nada. E o candelabro que a clareia sou eu, Jesus. Veja, meu filho, que eu não me separo de ti. Eu nunca te abandonei, e quando andavas em caminhos errados, nunca deixei ninguém te machucar. Pôs em ti um limite só para conheceres o caminho da perdição, e depois saberes o que falar. Porque quem não teve experiência de vida, lá fora não sabe o que dizer. Para ti, meu filho Bento, só dei um espaço curto, para depois seres chamado como fostes. Quem duvida dos teus ensinamentos sobre o meu amor é porque ainda não me conhece bem. E quem procura os teus conselhos já são meus escolhidos. Assim como fiz de Pedro, João, Paulo e outros, a mesma coisa faço de ti. És meu porta-voz autêntico, tanto nas mensagens como nos cantos e nas tuas palavras. Tudo esse trabalho jorra de uma só fonte, que sou eu, Jesus. Ninguém na terra tem o direito de te impedir. Pode ser quem for, a minha palavra é de rei. Um rei que governará o mundo novo, que está pronto para se erguer. Levarei comigo todos os filhos e filhas que eu encontrar, me adorando. E por esses filhos darei todo o meu amor, como já venho dando. Bento, meu filho amadíssimo, sou luz que está pronta e acesa para iluminar toda a terra. Os meus anjos estão ao meu redor para descermos juntos, com todo o meu esplendor, justamente na hora que ninguém espera. São pouquíssimos os que estão me esperando. O clarão, meu filho, será como um sinal. Depois, fechar-se-ão as cortinas do tempo. Daí não adiantará mais se arrepender, porque tudo foi consumado. As trevas tomarão conta dos corações dos filhos ingratos, e a luz só ficará nos corações dos que são meus. Neles eu permanecerei para que ninguém se machuque e nem entre em desespero. Cada um será consolado pelos meus anjos e santos, que estão sempre me servindo, e também junto estará a minha doce mãe. Assim começa um novo tempo, e este tempo é como se fosse Natal todos os dias, porque não haverá mais noite. As crianças não serão só os pequeninos, quero dizer, todos terão a mesma inocência, pois não crescerá mais a maldade, a inveja e o ódio. Tudo ficará para o diabo. Eu, meu filho, junto com minha mãe, formamos uma só família. É lindo demais para quem nunca teve noção de como é o meu paraíso. Nos rios correrão águas puríssimas, o mar dará peixes em abundância, os frutos crescerão como as estrelas do céu, lindos e saborosos. As flores formarão um jardim com todas as cores, e os pássaros revoarão sobre as árvores. Os animais correrão de um lado para o outro, sem machucar ninguém. Os cantos e as vozes serão hinos de louvor para mim, e os meus anjos servirão a todos. A plenitude será fascinante. A seriedade em cada olhar só transmitirá amor um pelo outro. Os sorrisos serão de uma alegria radiante. O carinho de um passará por todos. Os abraços serão sem maldade, e as conversas serão de elogios para o meu Pai. Eu, Jesus, permanecerei no meu trono como único Rei,
porque tudo me foi dado e todos serão meus. Filho, te agradeço por acordar hoje mais cedo para conversar comigo. Minha paz não se afastará mais de ti. Jesus. Primeiramente, bom dia a todos e obrigado por comparecer na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, e a gente sabe que as pessoas têm muito afazeres. Explicando também um pouquinho que eu não faço a leitura porque a minha visão está cada vez pior por causa da diabetes, e se eu fizer a leitura aqui, as pessoas não vão ter paciência de ficar acompanhando a minha leitura. Então eu prefiro fazer o comentário. Eu escolhi essa mensagem: sou luz que está pronta e acesa para iluminar toda a terra. Eu quero conciliar essa mensagem com o evangelho de ontem, onde eu acho um dos evangelhos mais difícil para a gente entender ou aplicar. Entender a gente entende, a gente não consegue aplicar, que é o olho por olho, dente por dente. Aí a gente vê a dimensão, em que dimensão está Deus em relação à sua criatura. É uma passagem muito difícil, a gente entende que o ser humano ele tem uma reação imediata, bateu, levou, disse, vai ter que ouvir, e assim por diante. Se não fazer como eu quero, eu também me afasto. A gente é muito egoísta. Mas nessa mensagem aqui, Deus mostra, fala ao profeta, por que Deus permitiu que ele andasse em caminhos errados. Por que Deus fez isso? Como ele fala aqui na mensagem, ninguém pode falar alguma coisa que não sabe. Tem que falar o que sabe, para ter base, para ter substância. Senão não adianta sair falando ao vento, não adianta nada. E o profeta teve essa visão, essa vivência que Deus, com a sua misericórdia, permitiu o profeta viver. Para que depois ele conseguisse falar baseado no que ele viu, no que ele conheceu. O profeta, por esse motivo de ter vivido essa vida pecaminosa, antes de ser chamado, ele até morrer com 82 anos, ele foi cobrado. Muita gente cobrou isso dele, inclusive família, parentesco, cobrava isso dele. Quem tu é, rapaz? Um pecador como tu foi, agora querer falar as coisas de Deus? Não bastou 45 anos mostrando e provando para as pessoas que ele tinha mudado. Então aqui eu levo como exemplo, como aprendizagem para a minha vida, que após o falecimento dele, a ausência dele aqui com a gente, eu analiso muito o comportamento dele e as atitudes do profeta. Uma por ter sido educado por ele como filho, e outra como ser humano que ele foi. Ele foi muito, ele sempre divulgava, ele sempre anunciava a obediência a Deus e a paciência. Ele foi um homem extremamente obediente, extremamente paciente. O que ele ganhou com isso? A maioria aqui sabe. Mas vamos reforçar. Com a obediência dele, ele ganhou o carisma, o carinho, a admiração de Deus. Com a paciência dele, ele conquistou a família toda. Ele converteu a família dele. Os filhos, a mulher, os netos, os bisnetos que estão aí, já vêm com a essência do carisma do profeta. Eles estão vivendo uma vida hoje como todos nós vivemos. Eles estão
com o direito, não o dever, o direito que Deus dá, a liberdade. E nessa liberdade a gente tropeça, a gente cai, a gente erra, a gente peca. Mas Deus não proíbe nada. Deus sempre mostrou o profeta com paciência e construiu esse profeta com muita paciência. Em 72, quando o profeta chamou o profeta, Bento da Conceição, que ainda não era o profeta, eu tive o prazer de conhecer o homem Bento da Conceição antes de ter sido chamado. Ele era um homem, um pai de família, digno, mas era um homem que tinha outros objetivos. Ele era um homem da vida, que buscava o sucesso a qualquer custo, não de qualquer maneira, mas vencendo na música, tocando baile, festa. Ele não perdia nada. Ele buscava como a gente às vezes busca aqui no nosso horizonte. Após o seu chamado de 72, ele foi mudando. Mas diferentemente como muita gente pensa, que se muda da água para o vinho no estalar de dedo, ou de um dia para o outro, não é verdadeiro. Ele foi mudando aos poucos. Deus foi mudando ele, foi modelando ele aos poucos. E é isso que a gente vê sobre o evangelho de ontem. A gente é muito radical. Talvez seja isso que não deixa essa obra crescer. Porque o comportamento, a gente vê aqui, está muito bonito, está muito lindo, todo mundo bem comportado, a gente consegue passar essa visão para as pessoas. Mas as nossas atitudes, será que está tão bonita assim? Será que está tão bem vestida assim as nossas atitudes? Não adianta a gente se esconder, às vezes atrás de um traje, de uma roupa bem comportada, se as nossas atitudes não for coerentes. Nós temos também que mostrar para as pessoas que realmente nós conhecemos a verdade, que é o amor de Deus. E Deus nunca evangelizou ninguém abaixo de chicote. Ele sempre falou do amor, do reino de Deus, das promessas que o Pai fazia, que o Pai faz. É isso que atraía as pessoas para o nosso bom Jesus Cristo. E nós, às vezes, muitas vezes, não sabemos fazer isso. Quando eu falo nós, somos todos nós, sem exceção. Por que o profeta, enquanto estava aqui falando ao vivo, que ele acompanhava cada situação, ele falava sobre o assunto de ontem, de hoje, talvez de amanhã, as pessoas ouviam com mais tranquilidade, com mais atenção. Que o profeta aprendeu a ter paciência. Ele aprendeu a ter amor pelas pessoas, a compreender a cada um, ao defeito de cada um. E é isso que nós devemos fazer. Ter carinho um pelo outro. Mostrar realmente o amor de Jesus Cristo. E não fazer comentários maldosos, denegrindo o outro, fofocando a vida do outro, alegando que, poxa, mas eu pensei que eu estava ajudando. Aí entra aquela palavra de Deus, boca fechada não entra mosquito. Se não tem certeza do comentário que faz referente ao outro, fique em silêncio. Peça para Deus te iluminar. Peça para Deus fazer com que você tome a atitude correta. Se a atitude correta for ficar em silêncio, fique em silêncio. Não pense que você vai mudar o seu semelhante de um dia para o outro. Não foi assim que o Deus fez com o profeta. Não foi assim que o profeta fez com os filhos. Muitas vezes as pessoas falam para mim que não concordam com a minha opinião. Eu também não sou, as pessoas não são obrigadas a concordar totalmente com a minha opinião. Mas é dessa maneira que eu entendo. Porque foi assim que o profeta me educou. Foi assim que ele me conquistou. Então eu não posso fazer nada mais do que ele fez comigo ou com a minha família. Mesmo porque eu não posso fazer melhor que ele. Nem é minha intenção, jamais,
vou ter essa petulância de querer fazer mais ou melhor do que o profeta. O profeta foi um enviado, foi um escolhido de Deus. Eu sou apenas o filho dele. Então eu tenho a obrigação de fazer correto como ele pediu, o profeta. O profeta é um porta-voz de Deus. Olha a magnitude disso tudo. Quem é que hoje na terra pode falar com tanta propriedade o que Deus está pedindo? Quem? O presidente? O que está lá em Roma? Onde é que ele recebeu alguma mensagem do profeta? Onde é que está escrito isso? Porque ele está num cargo maior? Isso não quer dizer nada. Muitos dirigentes, muitos chefes de Estado, muitos líderes vivem vacilando. E as pessoas, às vezes, por ignorância, por teimosia, acompanham porque o chefe falou, porque o líder falou, e por obediência a um ser humano que está errando. O profeta não, o profeta sempre obedeceu a Deus, nosso Criador. Então, por isso que devemos dar votos de confiança a todas essas mensagens, que realmente o profeta é um enviado de Deus, e ele, com seus méritos, que Deus deu a ele, recebeu essas mensagens, essa confiança de Deus. Então, que nós possamos fazer o que hoje fizemos, por exemplo, com o nosso comportamento, as nossas vestimentas. Sempre vai ter aquele que vai olhar para um de nós, vai franzir a testa, vai criticar, ou vice-versa, alguma coisa. Mas vai ter muita gente que vai sempre olhar e vai admirar. Vai olhar, vai perguntar, por que vocês são tão diferentes? Isso estou falando no comportamento das vestes. Agora imagina se as nossas atitudes acompanhar o nosso comportamento. Quanto nós podemos ser admirados? Quantas pessoas podemos atrair para essa igreja? Imagine só. Se Deus conquista as pessoas por amor, será que não podemos fazer o mesmo? Em vez de ficar criticando, em vez de ficar achando que está ajudando, chicoteando as pessoas, apontando o dedo. Por isso o evangelho de ontem eu acho que é um evangelho que realmente é muito difícil. É um evangelho que me chama muita atenção, onde eu procuro me firmar muito a ele, para mim poder direcionar a minha vida. E a outra parábola é o filho pródigo, que a gente não quer dar liberdade ao outro, achando que é dono da verdade. E Deus, no entanto, Deus sempre deu opção para nós. O caminho do bem e o caminho do mal. Deus sempre falou do bem. Para Ele falar do bem, Ele não precisa denegrir o mal. É uma opção tua. Ou seguir o caminho do bem ou do mal. Então essas duas parábolas, olho por olho, dente por dente, e o filho pródigo, para mim, são fantásticos. E me ajudam muito na minha vivência, na minha experiência de vida, e no que eu quero aprender, no que eu quero levar para o futuro. Então que possamos realmente pensar dessa maneira, que o profeta, realmente tudo que ele falava é com base em experiência, não era imaginação dele, não era o achismo que ele achava que tinha que ser assim, não. Ele tinha muita certeza no que falava, porque Deus orientava ele. E guardamos o evangelho de ontem no nosso coração, para que a gente possa realmente estar pronto por fora, com o nosso comportamento, e por dentro, com o nosso espírito, com as nossas atitudes. Ok, pessoal? Pensamos todos nisso. Um bom dia a todos, e ficamos com a bênção do profeta Pedro II. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.